Olá, muito boa noite. Está começando mais um Cena Pública aqui na TVC. Estamos encerrando 2022. Chegou aquele momento de fazer avaliações sobre algumas das principais áreas e serviços que têm influência direta nas nossas vidas. Em 2019, a Secretaria da Fazenda do Ceará chegou a um fato inédito: ter a primeira mulher à frente da pasta em cerca de 180 anos. Já durante esses últimos anos, os desafios foram inúmeros. Desde uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade até o alcance de marcas históricas em investimentos públicos, passando também por cortes e quedas nunca antes vistos na arrecadação, até o combate à desinformação. Eu recebo no programa de hoje a produtora, mestre, professora, especialista e secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Fernanda, secretária, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa hoje. Obrigada por mais essa oportunidade. Você vai falando aí, vai passando uma cena também na minha cabeça, verdade. Posso imaginar. O nosso objetivo aqui hoje é justamente fazer uma retrospectiva, né? Tanto desses últimos anos aqui no Ceará, como dos seus anos à frente da secretaria, né? Como é que a gente pode, primeiramente, resumir todo esse período? Pois é, eu diria que foi um período peculiar, né? Um período absolutamente peculiar. Quando a gente assumia em 2019, iniciando esse segundo ciclo do governador Camilo, nenhum de nós tinha ideia, né, que uma pandemia de proporções catastróficas ia simplesmente parar o planeta Terra. Foi isso que aconteceu, né? A gente vendo, eu me lembro de algumas imagens também, às vezes as pessoas pegavam aquelas imagens da Avenida Paulista, em São Paulo, sem uma única pessoa, vazia, sem um né? único carro, e o planeta Terra parou. E, de fato, nós tivemos as maiores quedas da história, da série histórica do ICMS. Nós enfrentamos a partir desse ano de 2020. O ano de 2019 foi um ano convencional. A gente estava saindo de outra dificuldade financeira que houve ali nos idos de 2017, muita conturbação do cenário político, né, com o impeachment da Dilma, depois do governo Temer, enfim. Já havia aquela mobilização no tocante à eleição do presidente Bolsonaro. Então, o ano de 2019 foi um ano bem peculiar. 2020, essa catástrofe, né, que se sucedeu em 2021 num cenário ainda mais grave. Porque quando pensávamos que havia acabado, veio uma onda que foi pior, muito pior do que a primeira. E 2022 foi o ano do maior golpe que a Federação Brasileira já enfrentou e que os estados enfrentaram nas suas finanças públicas, que foi uma sucessiva leva de leis aprovadas pelo Congresso Nacional em absoluto desrespeito fiscal aos estados, né? E realmente trucidou as finanças públicas com argumentos a priori equivocados, e a gente está colhendo, inclusive nesta quarta-feira, com a assinatura aí de um acordo histórico no âmbito do Supremo Tribunal Federal para retirar algumas das incongruências dessas leis aprovadas. Acho que vai dar para a gente tocar um pouco nesse assunto também. Certo. Secretária, você falou dessa questão, né? E eu meio que antecipei essa questão do combate à desinformação, que também foi muito importante para a Secretaria da Fazenda, uma vez que nos últimos anos vem sendo demonizada a questão do imposto. Perfeito. Não é? E a gente sabe que é uma narrativa completamente errada que está sendo colocada aí, e que uma vez eu ouvi uma entrevista sua de que o poder público perdeu, errou. Né? Como é que faz agora para poder mudar esse quadro? Nocaute, realmente foi nocaute. Nós fomos nocauteados, nós fomos atropelados e não houve um único ser vivente, tirando os secretários de Fazenda, que devem ter sido vistos como verdadeiros alucinados, que estivessem defendendo o sistema. E aí muita agressividade no sentido, ela está defendendo isso porque ela é servidora pública. Olha, se tem uma noção que nós não desdobramos bem no nosso país, é a noção de cidadão. E ainda mais a cidadania fiscal. Por isso que a gente aposta muito na educação fiscal no nosso estado de Ceará. Nós temos um programa modelo nacional e não tem saída, não só para o país no sentido lato. A educação é a grande saída. Por quê? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ainda não conseguiu compreender. Eu vou fazer duas analogias aqui que são importantes, que considero importantes. Ela não conseguiu ainda compreender realmente esse papel do tributo. A gente vem de um cenário ainda que está muito conectado, pago imposto e não vejo retorno. Sim. Por quê? Porque a qualidade do serviço público no Brasil é baixa. Nós somos muito mal avaliados.
E tem também um outro movimento, talvez de uma parcela da população, que ela olha e diz, eu pago imposto, meu imposto de renda vem retido na fonte, aqui no meu próprio contra-cheque, e eu não uso hospital público, eu não uso escola pública, enfim. Só que ela se esquece de um monte de gente, e a gente tem hoje aqui no estado do Ceará quase 90% da população que está usando saúde pública. Né? Então, assim, nós acabamos criando uma sociedade cheia de bolhas que a gente não consegue se reconhecer. Egoísta, né? E as pessoas acham, vamos imaginar, que o Ceará se resume ao Meireles, ao Deota, e essa não é a realidade do nosso estado. Então, na discussão como um todo, não ficou claro para a população, sei lá, vamos baixar 50%, aqui dali vai baixar 50% no preço da gasolina. Mas qual é o impacto na educação pública? Qual é o impacto no investimento público? Qual é o impacto na saúde, com tanta gente demandando, pessoas que perderam o emprego, não têm mais condição de pagar o plano privado. Então, Bruno, foi realmente assim um cataclisma e por mais que a gente falasse, não conseguia convencer. Então, a noção de cidadania fiscal, ela há de ser estruturada. Né? E aí até aproveito para destacar um ponto que a gente vai trazer no nosso balanço. Nós inauguramos o Centro da Memória da Fazenda. Foi uma reinauguração, na verdade, porque a gente não tinha um Centro da Memória com essa vocação para atender pessoas de fora. E é o único Centro da Memória no Brasil que trabalha educação fiscal. Então, a Cefaz fica também assim cheia de criança, de gente nova que está aprendendo para que a gente tenha uma possibilidade no futuro de construir algo diverso. E assim, só para finalizar, quando você pega o orçamento, hoje se fala muito em colocar os pobres no orçamento. Sim. Isso é uma frase que o presidente eleito Lula usou, tem usado bastante. Mas o que eu digo, colocar os pobres no orçamento, eu entendo a perspectiva dele, é uma perspectiva dentro do orçamento federal. Mas os pobres verdadeiramente estão nos orçamentos dos estados e dos municípios. Hoje, pelo menos 85% de educação e de saúde são bancados por estados e municípios. Então, o pobre, ele está nestes orçamentos. Então, preservar os orçamentos dos estados e dos municípios é atender aos pobres. Por quê? Porque o orçamento do governo federal é um orçamento em mais de 60% vocacionado a duas coisas, praticamente. Pagar banco e segurar o rombo da Previdência. Ele não impacta verdadeiramente a vida das pessoas como os orçamentos estaduais e municipais impactam. Então, toda agressão ao ICMS é uma agressão às pessoas mais pobres da nossa sociedade e as pessoas não têm essa dimensão. Então, você falou da questão da qualidade do serviço público, né? Muito também disso também está ligado também à falta de transparência, secretário? Eu acredito isso. Eu acho que está ligado à falta de transparência. A gente vive numa sociedade visual, imagética, né? A imagem é super importante. O poder público precisa dar essa legitimidade do seu serviço a partir da transparência. E vejo que o Ceará, ele já tem excelentes passos, o estado mais transparente aí do Brasil na Covid. Então, assim, nós temos excelentes iniciativas hoje no estado de Ceará, lideradas pela nossa CGE, pela nossa controladoria, que fazem com que essa questão da transparência a gente trate bem. Mas podemos ser ainda mais transparentes. Eu acho que devemos a cada dia ser mais. Você falou da questão dessa mudança no ICMS, a redução das taxas. Para as pessoas que estão em casa, né? Qual é o tamanho do rombo deixado aqui no Ceará sobre essas mudanças? Quando estava na discussão da lei, especialmente da Lei Complementar 194, que ela diz, são essenciais combustível, energia elétrica e comunicação, quando estava nessa discussão, as pessoas diziam, não, ICMS não vai cair, não. Porque, na verdade, a pessoa vai deixar de consumir a gasolina, mas vai estar consumindo a cervejinha, ou vai estar consumindo a carne, e o dinheiro é um só. Mentira. Primeiro que nós, os secretários de Fazenda, nós pedimos ao presidente Rodrigo Pacheco que, diante de uma nação que tem tantos centros de inteligência, nós temos o Instituto Fiscal Independente, nós temos grandes universidades públicas e privadas nesse país que podiam ter feito um excelente trabalho de predição desses dados. Todas essas leis foram aprovadas sem um único estudo estruturado. E segundo, hoje nós já temos um dado real. A arrecadação no estado do Ceará do ICMS, de julho a dezembro, caiu R$1 bilhão. Os dados de novembro já são dados reais, tivemos uma queda de quase 15% na arrecadação do ICMS. E dezembro, recebi hoje o primeiro decêndio, né? A gente mede a cada 10 dias. Esse primeiro decêndio já aponta 14% nominal, não real. Quando colocar a inflação, isso vai chegar a quase 20%. Então, é uma queda
catastrófica. Tem estados da federação que tiveram queda de ICMS de 30%. Nosso vizinho Pernambuco, aí eu me lembro, no mês de agosto, uma queda assim avassaladora. E lembrando também, Bruno, o pior de todas essas medidas. Os estados que são mais pobres, normalmente eles são mais dependentes dessa arrecadação de combustível, energia elétrica e comunicação, porque eles não têm muita indústria. Sim. Então, essa medida ela foi pior para os estados que são mais pobres da federação. Então, afetou principalmente Norte e Nordeste, o que agrava a desigualdade regional, quando um dos fundamentos da República é exatamente reduzir essas desigualdades. Então, botar os pés pelas mãos, assim, de uma forma incrível. Só uma questão eleitoreira mesmo, né? Questão absolutamente eleitoreira, mentirosa, né? Porque dizia que não haveria queda. E que não resolveu o problema, tanto que foi judicializado e aí, graças a Deus, tivemos a iniciativa do ministro Gilmar Mendes, que foi realmente genial ao perceber que aquilo só poderia ser resolvido com a composição entre as partes. Então, ele cria um acordo de cooperação na DPF 984, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e aí as partes chegam a esse acordo, porque é muito importante uma composição. E aí foram um mês, desde agosto eu estou lá, representei o Nordeste e redigi pessoalmente o acordo que foi entregue pelos estados, né? Essa proposta de acordo, para que a gente conseguisse, em alguma medida, convencer os nossos colegas do governo federal que erraram na mão. E nisso, a senhora deu um número, mas as pessoas em casa também têm que saber o que esse bilhão a menos representa, né? Porque acho que a minha geração e geração de muita gente que está em casa, que não lembra da coisa dos salários atrasados de funcionário público, falta de investimento em educação, em saúde, o que representa esse número menor nos cofres do Estado? É importante essa visualização, porque a pessoa, ontem um repórter até me perguntou mesmo, Fernanda, mas isso impactou em qual serviço hoje, pragmaticamente, no Estado de Ceará? No ano de 2022, nós não tivemos impacto em nenhuma política pública, por um motivo muito simples, Bruno. Essa queda ela aconteceu no segundo semestre de 2022 e nós tivemos uma performance boa no primeiro semestre. Então, o que é que a gente fez, basicamente, no segundo semestre? No dito popular, nós queimamos gordura. E aí nós estamos encerrando o ano de 2022 com uma rigidez, né, com a completude daquilo que estava previsto no orçamento. Agora, 2023, o orçamento que está agora sendo debatido na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, ele já começa com menos 2,5 bilhões, porque foi 1 bilhão para um semestre. Só que tem uma outra queda que é importante, que é relacionada a TUST, que também está no ar. Então, a projeção é de uma queda de 2,5 bilhões no orçamento do próximo ano. Então, se você der um zoom detalhado no orçamento de 2023, você já vai ver que não guarda a mesma proporção e a gente não tem mais essa gordura que nós tínhamos em 2022. E agora, com essa perspectiva, vamos falar agora de perspectiva. Um governo novo, a gente fala-se muito dessa questão de rever a carga tributária brasileira. Tem como alguma forma, teve agora essa mudança também, né, essa decisão do ministro Gilmar, qual é a perspectiva? Vai mudar essa alíquota? Vai se rever? Como é que vai ficar a situação dos estados e do Ceará com essa perspectiva de um novo governo e de uma nova visão com relação a essa questão dos impostos? O acordo celebrado com o ministro Gilmar, no âmbito do STF, foi um primeiro passo, assim que eu diria, extraordinário, para a gente voltar a ter a capacidade de diálogo, que a gente perdeu nesses 4 anos, e eu acompanhei muito o cenário nacional, sempre busquei essas pautas, até porque é da minha formação, a questão da própria reforma tributária, estrutura normativa tributária do país. O que eu vi foi uma dificuldade enorme da gente ser ouvido. Não existiu nada que os estados apontassem em termos de catástrofe que ia ser para os orçamentos públicos, que fizesse com que o Congresso Nacional e o governo federal, enfim, escutassem. Eu acho que se abre, a partir de 2023, uma oportunidade de escuta. Porque tem uma coisa que a gente tem falado muito em democracia. Que é fundamental na democracia, né? Mas só que tem uma outra coisa, o braço direito da democracia brasileira se chama federação. Para a população que está aí, é basicamente, está em casa, às vezes é um conceito muito juridiquês, mas é basicamente o quê? Quando a gente teve o cataclisma da Covid, não adiantava o governo federal ter toda a boa vontade e dinheiro. A política pública precisava chegar lá no distrito de Dom Quintino, no Crato. Para ela chegar lá, ela vai precisar de toda uma cadeia que se estrutura
pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, para que tenha capilaridade. Então, fortalecer a Federação Brasileira, fortalecer esses entes. A gente tem uma cultura de muito rechaço à atividade dos estados e principalmente dos municípios. Sim. Não presta, é de baixa qualidade, está muito ligado a isso, aquilo, a desvios. São muitos municípios, muitos interesses políticos envolvidos. Mas essa federação, nós precisamos ter uma paciência institucional para fortalecê-la. Então, o acordo é importante, reforma tributária é importante. Eu digo que o Brasil é um dos países mais cruéis do planeta Terra. Porque nós temos uma desigualdade avassaladora e dormimos muito bem com a tributação mais pesada sendo paga pelas pessoas mais pobres. Isso é inaceitável, Bruno. Então, só que mudar essa matriz, a tributação mais pesada é paga pelos mais pobres, por quê? Porque nós temos uma tributação sobre consumo, daí a importância do ICMS, que é extremamente pesada. E nós temos uma tributação sobre a renda, que é um padrão médio na OCDE. Nós poderíamos tributar mais renda, especialmente das pessoas que têm muito patrimônio. Está aí o Ceará, campeão de bilionários no Nordeste. Então, tem muita gente com muito dinheiro. E pagando pouco imposto. Proporcionalmente. E temos também a tributação sobre patrimônio, que é praticamente esquecida no nosso país. Então, a reforma tributária, se ela focar só no consumo, ela vai estar só perpetuando a insanidade que a gente tem no sistema hoje. O governo federal agora vai precisar liderar, o Bernardo Api é o cara designado para fazer isso, tem um excelente relacionamento com ele. Então, para que a gente consiga ver o todo, se a gente quer fazer uma reforma tributária, mantendo as bases, não vejo muito sentido, mas a gente precisa pensar do todo. Beleza, então, essa conversa ótima vai seguir aqui no próximo bloco, vou fazer um break agora. A Cena Pública vai para o intervalo e eu convido você a dar uma olhada nas nossas redes sociais, tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal também da TVC no YouTube, acessa lá o nosso conteúdo. Não sai daí que a gente volta já, que o papo de hoje não dá para perder. Até mais. Estamos de volta com Cena Pública. No programa de hoje, estamos fazendo uma avaliação da situação fiscal do Ceará e também as perspectivas do futuro para o nosso estado. Eu tenho aqui comigo a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Secretária, a gente estava falando dessa questão da mudança do ICMS, de que a sociedade está um pouco fechada para discutir esse assunto, foi meio conduzida por essa narrativa errada, né? Que muita gente aí com fins muito errados também fez, né? Mas há de se convir também que fica difícil agora aumentar essas alíquotas, né? Uhum. Como é que o estado do Ceará vem fazendo para se reinventar para que essa arrecadação não caia tanto, por exemplo? Isso aí é fundamental. Rever, eu diria, essa estruturação de serviços ofertados diante, né, de uma parcela da população que tem tantas necessidades é um desafio. Então, assim, eu acho que um foco muito firme para a gente em 2023 vai ser dar continuidade ao acordo. Sim. Tem um ponto que eu acho que é fundamental no acordo que merece ser ressaltado, que ainda estamos em negociação com o governo federal acerca da gasolina. A gasolina não existe precedente no planeta Terra. Isso foi visto por uma comissão de experts. A gasolina não é considerada um item essencial em nenhuma parte do mundo, até mesmo por questões ambientais. Então, é um tema que a gente volta sempre a essa discussão. Agora, existe uma outra temática que já se começou a se ventilar muito forte, que é redução de benefícios fiscais. Então, quando a gente está nessa toada, também é algo que a gente precisa tratar com bastante cuidado, porque tem um potencial muito grande. Ao mesmo tempo, não pode ser uma medida unilateral do Estado, adotada pelo Estado do Ceará por um motivo muito simples. Benefícios fiscais estão espalhados em todas as unidades da federação. São Paulo está na guerra fiscal, porque durante muito tempo o Nordeste é que era visto como o grande vilão da guerra fiscal. Mentira. Hoje, todas as unidades da federação, em alguma medida, praticam guerra fiscal. Então, Bruno, ou a gente toma uma medida que está, digamos, acordada por todos, ou se hoje, diante de um cenário que é super importante, gerar emprego,
renda, oportunidade para essas pessoas, e a gente sabe que o setor produtivo tem essa potência para fazer isso com novos investimentos, se a gente torna a política de benefício fiscal mais grave, o empresário vira as costas e diz, não tem problema, eu vou aqui para Pernambuco, vou aqui para o Rio Grande do Norte, vou ficar lá em São Paulo, Sim. entendeu? Porque, veja, a gente ainda tem um deslocamento por conta de alocação de recursos, especialmente recursos tributários, que é muito importante e que a gente precisa discutir. Ontem, participei com a governadora Isolda no Fórum dos Governadores, e aí o nosso presidente do Concefaz, o secretário Décio, até tocou nesse assunto de uma redução linear por todos os estados da federação de 10% dos benefícios fiscais. E aí todos precisariam fazer para ficar uma regra justa para todo mundo. Eu queria também que a senhora falasse de uma ação pioneira aqui no Brasil que o Ceará faz, que é a Ceará-Par também, não é isso? Ceará-Par. Que visa muito tentar diminuir na verdade, reformular essa questão dos tributos, não é isso? Perfeito. A Ceará-Par é uma iniciativa, eu diria assim, maravilhosa do estado do Ceará, adotada ainda em 2017, mas que não tinha sido implementada. Nós implementamos, o governador Camilo lança a empresa, acho que nos idos de 2021, ela fez um ano agora em outubro. E o que é que acontece? A boa prática internacional, ela aponta também, são duas fontes de arrecadação que os países no mundo como um todo têm. Ou eles arrecadam impostos, ou eles vivem de uma gestão do seu próprio patrimônio público. Hoje a gente pega o Estado, o ente, Estado do Ceará, é o maior proprietário de imóveis. Nós temos quase 9 mil imóveis no Estado do Ceará. É uma pessoa, né, uma pessoa jurídica, e que tem uma quantidade enorme. De que forma, e a gente inspirado nas boas práticas internacionais, países muito sérios já fazem isso, de que forma a gente dá um olhar para esse patrimônio, um olhar que é mais ligado a mercado, do que aquela noção patrimonial que a gente tem. Não, eu tenho que ter imóvel, vou guardando e tal. Não é assim mais que o mundo gira, eu diria, a boa prática de mercado aponta. Então, a Ceará-Par vai ser aquela empresa que vai estar olhando esses imóveis. Obviamente, muitos dos imóveis do estado do Ceará, eles são afetados a uma finalidade pública. Sim. Ele é uma escola, ele é um hospital, ele é uma praça pública. Mas tem alguns outros que estão ali, que poderiam talvez ser transacionados, poderíamos vender alguns e comprar outros também, tem um quê de negociação daquilo que vem a trazer mais ganho. Então, eu aposto muito, hoje eu tenho o privilégio de presidir o Conselho de Administração da empresa, lembrando também que é a única empresa do Norte e Nordeste que tem a certificação da ONU, o Women on Board, quer dizer, ela tem uma presença das mulheres bem expressiva, porque nós colocamos no regimento da empresa que pelo menos 40% do conselho vai ser composto por mulheres e pessoas LGBTQIA+. Então, assim, é uma empresa inovadora, 100% digital, e que, na minha perspectiva, em 2023 promete. Olha só, e a gente falou muito dessa questão, da questão da importância do tributo, da importância do imposto, da reeducação da sociedade com relação a isso. E nisso a gente tem um programa muito importante que eu tenho, de certa forma, participei algumas vezes. Você é padrinho. Uma forma indireta, que é o Sonota Tem Valor, que a gente transmitiu aqui diversas vezes aqui. Teve o prazer de transmitir aqui na TV Ceará. Queria que a senhora falasse para a pessoa, a gente estava sempre falando aqui para todo mundo como participar, a importância dele. E eu acredito que a senhora deva falar de novo, para quem não está em casa ainda não sabe a importância e o que se trata. O nosso programa Sua Nota Tem Valor. Veio outro flash, viu, Bruno? Várias vezes ali no estúdio. A gente fazendo a entrega. Era ali, agora a gente estava aqui. Verdade. Então, super importante o programa Sua Nota Tem Valor. É um programa que ele vem totalmente digital. Não tem mais aquele negócio de guardar nota, de digitar nota. E ele tem um foco, ele surge ali no auge da pandemia. Né? Ele vem reinaugurado porque a gente olhava para aquela população, via o papel de muitas instituições sérias que nós temos no estado do Ceará e que prestam um excelente serviço. A gente sabe que o estado não dá conta de tudo. Então, a gente fortaleceu esse vínculo com as instituições e esse aspecto da solidariedade social. E, de quebra, uma oportunidade para o pessoal estar ganhando um dinheirinho, enfim, fizemos a regionalização. Hoje, todo o Ceará, todos os meses, as 3 regiões, né, enfim, o norte, o sul e o centro do Ceará tem ganhador espalhado pelo Ceará todo. E aí é uma medida que ajuda também nessa arrecadação. Porque se você sai de um determinado estabelecimento,
e você sai com a nota fiscal na mão, que aquele imposto ele vai ser pago. Agora, se você sai de um determinado estabelecimento e não está com a nota fiscal na mão, você pode ter certeza absoluta que o Estado não vai ver a cor daquele imposto. Então, é uma medida que nos ajuda e traz também aquela noção de que, gente, não adianta só dizer, não, a Cefaz que se vire, que faça o papel, que joga os auditores na rua e que vá atrás. Não é isso. Todos nós estamos imbricados nesse conjunto que precisa dar certo, que merece dar certo, que é o Estado do Ceará, e o cidadão precisa fazer a sua parte. É verdade. Você falou dessa questão de que não precisa estar mais guardando nota fiscal, que tudo agora é muito automático, e essa questão da informatização, não só desse processo, mas de vários processos da Secretaria, também avançaram nesses últimos anos e também é muito importante para os contribuintes, não é isso? Perfeito. A Cefaz, um avanço que a gente encerra esse ciclo com um legado extremamente importante, Bruno, que é o quê? Praticamente 100% de virtualização do nosso processo. 99,99, por quê? Porque tem alguns pequenos processos, às vezes um IPVA de uma pessoa que tem uma moto e que não tem um certificado digital, mas a gente já está passando agora para aquela plataforma GovBR, que a certificação digital é gratuita. Então, teremos efetivamente 100% dos processos digitais na Secretaria da Fazenda. A nossa visão de futuro para a Cefaz, e que eu tento passar para os nossos servidores esqueçam aquela Cefaz com aquela noção de espaço físico. As pessoas não nos querem mais assim, elas nos querem na palma das mãos e a gente precisa estar onde o cidadão quer que a gente esteja. Então, temos esse foco bem firme lá para transformar os nossos processos. Tem muita coisa para melhorar, sabe? E isso aí a gente não pode, e a gente agradece a paciência também, sabe? A gente gostaria de estar no outro patamar também, enfim, sem gerar nenhum tipo de dissabor, de uma necessidade de refazer. Realmente não estamos, mas todo mundo pode ter certeza absoluta que a gente tem um foco em sempre acertar. E nisso, além dessa questão, eu queria que a senhora falasse agora, a senhora assumiu, né, a secretaria, né? Se você andar pelo prédio, né, que agora tem o memorial, né, tem tudo lá, são várias, todas as fotos dos secretários antigos e só tem uma foto de uma mulher lá. Não, né? ainda não tem, ainda não, só tem, quando eu sair. Mas vamos já falar sobre isso também, mas ainda vai ter. Como é que foi assumir uma secretaria que é tão vista de uma forma, né, masculina, tratar de dinheiro e não sei o quê? Como é que foi para a senhora, assim, num ambiente tão machista? Como está sendo também, acredito. Eu tive dificuldades à frente da secretaria, assim, pelo fato de ser mulher. Eu reconheço que é um ambiente muito masculinizado. Acho que foi um golaço muito grande do governador Camilo, no sentido de reconhecer que precisava de uma mulher naquele papel, independentemente de quem fosse. E ele teve essa sensibilidade em várias outras secretarias, na PGE, enfim, em várias outras secretarias. Eu acho que isso é muito simbólico, né? Agora, se colocar naquele papel, a rotina, ela não é uma rotina fácil. Acho que muitas das medidas, às vezes, né, quando vem, você toma uma medida e o retorno, quando vem, às vezes vem com uma força que eu diria que é desmedida, justamente pelo machismo, né? Deixa eu mostrar para ela quem é que manda aqui e tal. Quem ela pensa que é. Quem que ela pensa que é, essa baixinha aí. Mas, enfim, se aqui dali, se a coisa que eu estou fazendo está alinhada com os meus valores, eu acho que é certo. Difícil. Danado. Secretária, a gente estava falando da importância, né, do Sua Nota Tem Valor, para esse investimento, né, esse valor realmente ir para os cofres públicos. E a gente vê aqui no Ceará, é forte como a gente vê onde esse investimento realmente é investido, né? A gente tem aí as melhores escolas do país. A gente tem aí questão de alguns dos melhores hospitais, também alguns dos melhores hospitais públicos, né? Queria que a senhora, a gente está falando muito, né, sobre essa questão, o montante, a coisa, mas eu queria que explicasse para quem está em casa, assim, onde é que eles veem realmente? Legal. Onde é que está esse dinheiro, onde é que não vai estar, o que é que pode, né, ficar complicado aí se continuar essa questão desses cortes ou essas reduções nos próximos anos. Eu acho que ficou muito evidente, Cristian, assim também, quando a gente pega a série histórica de investimento público realizado pelo governo federal, o governo Bolsonaro, que agora se encerra, teve os menores indicadores de investimento público da história do país, desde que, né, começaram a fazer a série histórica.
Isso é um dado extremamente impactante, por quê? Porque a população está crescendo, então ainda está. A gente está, eu diria, num crescimento mais lento, mas ainda tem muita gente que vai precisar de educação, tem muita gente que vai precisar de saúde, então a gente deveria ainda estar acompanhando. Tem muita coisa que precisa ser dada manutenção. Não adianta você fazer um investimento público. Outro dia eu estava andando pela BR-116, no estado de calamidade, que eu ando muito nos postos fiscais. Eu não acreditei que estava na BR-116. Parecia assim uma estrada carroçal, sabe? De pedra e poeira. Então, assim, aquilo dali faz com que uma estrutura que é extremamente importante, ela entre no estado de degradação enorme, porque não tem dinheiro direcionado para investimento público. Nesses anos, quem foi que realizou, quem foram os vetores desse investimento público para a coisa não entrar num processo de degradação violentíssimo? Foram os estados. E o estado do Ceará, nos últimos 7 anos, é o campeão nacional de investimento público comparado à sua receita. Lá, quando você vai para a década de 90, máximo início dos anos 2000, era comum os estados brasileiros investirem 30% da sua receita. Hoje, o estado do Ceará, ele investe ali 12% e é líder. Quer dizer, os estados, ao longo do tempo, foram perdendo essa capacidade de investimento, mas, mesmo assim, nós temos uma liderança muito forte. Nós acreditamos no investimento público, acreditamos que precisaríamos fazer mais, mas vamos até o limite que a gente acredita que é possível. E o que é que isso significa? Porque as pessoas têm muito, eu não vou pagar imposto porque eu não vejo resultado, eu não consigo enxergar. No Ceará é difícil, eu acho que se um cearense, ele for, digamos, avaliar com frieza a situação, olhar o entorno dele, olhar o que representa a nossa economia, né? Nós não somos um estado rico. Sim. E olhar o que a gente faz, gente, é para o cara dizer, não estou acreditando. Então está espalhado aí a quantidade de areninhas. E um monte, praticamente dobrou a malha rodoviária do estado do Ceará nos últimos anos. Então é mais estrada, é uma série de equipamentos culturais espalhados aí no estado do Ceará. Um hospital sendo construído, aquele centro de segurança ali em frente à base aérea, um complexo extraordinário. Escolas, agora com esse compromisso de escolas de tempo integral, que faz novas estruturas, educação infantil, então muitas creches. Gente, bomba de investimento público. Só não vê quem não quer ver. Mas realmente, eu acho que aqui no Ceará é muito complicado alguém dizer, não sei para onde está indo o dinheiro do estado do Ceará. E até uma fé, né? Tá. Até um discurso de uma Pois fé. é. E também teve a questão de como o Ceará se comportou com relação à pandemia, né? Porque teve que comprar suprimento, teve que comprar, não sei se vacina também, talvez, mas como o Ceará também atendeu as pessoas que ficaram doentes durante esse período, não é, secretário? Super desafiador. E eu me lembro, enfim, daquele esforço ali dos vídeos de 2020, enfim, contato com a China e vieram aviões fretados integralmente lotados de coisas direcionadas, de respiradores, de máscaras, de avental, de touca, de uma série de outras coisas, né? Então, assim, foi um engajamento muito firme do governo. E lembrando, a pandemia, a emergência em saúde é decretada 16 de março de 2020. E no outro dia, estava o mundo louco, com respirador com os preços altíssimos. E é assim, você quer, não quer, tem quem queira. Tem quem queira. Né? Então, foi uma tomada de decisão extremamente difícil, que às vezes no tempo vai se perdendo, as pessoas não se lembram disso. E a ajuda federal só veio em julho. Então, você teve março para tomar decisão, abril, maio e junho, sem contar com um único centavo do governo federal, que foi a Lei Complementar 173, à época, que é aprovada em junho, o dinheiro, a primeira parcela cai em julho. Então, ou o Ceará tinha caixa para bancar isso daí, que não foi pouco, ou então a situação podia ter sido muito pior. É isso. Muito mais a gente conversa aqui no próximo bloco. O Cena Pública vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco.
Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública de hoje, especial aqui. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. No programa de hoje estamos fazendo uma avaliação da situação fiscal do Ceará e também as perspectivas para o futuro aqui do nosso estado. Eu tenho aqui comigo a presença especial da secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Secretária, vamos falar então, já que a gente está falando de perspectiva, né? Falando de perspectiva não, de balanço, né? Tem esse balanço aqui que eu queria, acho que dá para mostrar aqui, acho que o Daniel pode mostrar aqui. E eu tenho aqui a forma física, mas quem quiser dar uma olhada na versão digital, está no site da Secretaria da Fazenda, não é isso? Isso, e de fato a gente se compromissou, sempre a nossa gestão foi muito pautada pela transparência e mais ainda pela entrega. Nós temos muitos resultados, Bruno, e quisemos deixar esse livrinho aqui, que na verdade resume, acho que 10% da nossa gestão. Mas eu diria coisa, que né? Mas tem coisa demais. Para chegar nessas medidas aqui foi muito trabalho aí com o Germano e os nossos secretários executivos. Bota isso, bota aquilo, porque para achar o que tinha de fundamental. Mas o que tem aqui, eu acho que é uma coisa que é super importante. Nós sempre valorizamos, nós temos uma atuação muito focada em 5 eixos. O primeiro deles, simplificação. Isso aí é pedra de toque, a gente fez muitas iniciativas. Ainda estamos fazendo, atualizando regulamentos, atualizando leis, simplificando, revogando um monte de lei antiga que não tinha mais sentido. Diálogo e transparência, pedra de toque para a gente também. Sempre disponíveis, com essa atuação que precisa ser clara, que precisa ser evidente. Não temos interesse nenhum em gerar contencioso, em gerar litígio com os nossos contribuintes. Deu problema, chega junto e tenta resolver. Certo. Arrecadação e fiscalização, um grande desafio também. A gente está essas quedas de arrecadação foram muito impactantes para a gente e a atuação da fiscalização nossa também num processo de mudança muito forte. Inovação, hoje quem não está com inovação no core, né, está morto, né? Então, realmente é algo absolutamente necessário. E a sustentabilidade fiscal do Estado, que eu diria que eu gosto de ressaltar essa sustentabilidade fiscal do Estado do Ceará, é valor. As pessoas, a gente está nesse compromisso de gerar uma consciência. As pessoas não têm ideia da importância de um Estado sustentável fiscalmente. Quando o fiscal vai embora, não tem política pública que resista. Então, é muito importante um Estado que paga as suas contas, é equilibrado, que investe, que paga folha, que cumpre seus compromissos, que vai até o fim nas regras que foram acordadas e regras claras, transparentes. Então, nós acreditamos demais nisso. Esse balanço, que está disponível para toda a população, enfim, está no nosso site da Cefaz, cefaz.ce.gov.br, é um balanço que espelha um pouquinho do que a gente fez. Olha só. Vou mostrar aqui de novo. Esse aqui, como eu falei, eu estou com a forma física aqui dele, ganhei esse presente aqui da secretaria, mas ele está disponível aí para todos os contribuintes, para todo mundo que está assistindo a gente, para dar uma olhada no que foi feito nos últimos anos aqui na Secretaria da Fazenda, que realmente, acho que deveria ser maior, deveria ser um pouquinho mais grosso assim, ó, eu acho. Secretária, eu vou lhe fazer uma pergunta agora. E eu quero a sua, não sei se como secretária da Fazenda, mas acho que como especialista, né? Especialista tributária, né? Como é que você avalia a situação do Brasil perante ao que muitos especialistas acham do que vai ser deixado de rombo, né, nas contas públicas aí do nosso país? O que tem agora essa questão das PECs e tudo? É preciso manter algumas promessas de campanha, inclusive promessas de campanha daqui do Ceará também, né? Tem uma queda da arrecadação, mas tem algumas promessas que precisam ser viabilizadas, né? Como é que a senhora avalia, primeiramente, a situação do país e como é que a senhora avalia a situação também aqui do Ceará? Como é que fica essa balança, né? Teve esse problema, mais especificamente no Brasil, esse problema do rombo que esse governo está deixando, né? E precisa agora manter Bolsa Família e algumas outras coisas. E aqui no Ceará não tem essa questão do rombo, mas existe uma redução na contribuição e existem algumas medidas como passe livre e outros investimentos que foram prometidos em campanha. Como é que vai ficar isso aí? Como é que a senhora avalia isso? Pois eu acho que a discussão central no Brasil hoje é uma discussão de teto. Sim. É uma discussão que é extremamente técnica, às vezes as pessoas não compreendem, porque, veja, nos últimos anos,
nós tivemos recordes na arrecadação federal. Os estados, que você estava tendo realmente um aspecto inflacionário evidente, isso faz com que determinadas arrecadações sejam prestigiadas, né? A arrecadação aumenta de fato. A União passou a ter uma arrecadação recorde, assim como os estados passaram a ter excelentes arrecadações. Nesse contexto, foi que o governo federal disse, não, estados não podem ter aumento de arrecadação, não, corta. Agora, a União continuou tendo aumentos de arrecadação recorde. Agora, o que é que acontece? A União, muitas vezes, está com o dinheiro, mas ela não consegue gastar, porque o teto chega e diz, você só pode ir até aqui, não passe daqui não, porque senão você pode ser responsabilizado pessoalmente, o gestor. Sim. Então, hoje a gente vê muitas atividades sendo paradas no governo federal, apesar, e aí traz essa noção de rombo, de fato, né, numa dificuldade, no momento em que a gente vê uma discussão de repensar esse teto para incluir programas sociais. Porque não é que o governo federal não tenha dinheiro em caixa, mas ele tem algumas regras que foram acordadas ainda no governo Michel Temer, com uma perspectiva de mercado muito forte, né? O mercado queria ter uma compreensão de que o Estado brasileiro não ia crescer demais, o teto serve para isso. Né? Porque sempre teve uma discussão muito forte no Brasil. O Estado está inchado demais, ele precisava ser repensado, precisa ser mais eficiente. Essa discussão já não é de hoje. Né? Então, hoje, a gente vê muitas políticas públicas, deixar de pagar a bolsa no final do ano, a Polícia Federal não emitir passaporte, quer dizer, coisas assim, extraordinariamente absurdas. Por quê? Porque ao longo deste ano de 2022, especialmente, muitas políticas eleitoreiras acabaram consumindo esse espaço no teto. Quando chega agora para uma coisa que é fundamental, o teto estourou. Então, realmente, o que a gente tem é um governo que vai precisar assumir recolocando, e aí tem várias perspectivas, os economistas têm trazido alguns modelos que podem, eu diria, guiar essa estrutura, essa noção de limite, mas sem enforcar demais o governo federal. A gente tem os governos estaduais com dificuldades para recompor os seus orçamentos e, logicamente, com uma série de governadores eleitos que fizeram uma série de promessas de campanha também. Agora, o que vejo? Eu vejo que houve um retrocesso, especialmente essa questão do investimento público em estruturas, ao longo desses 4 anos, que vai demandar um esforço enorme do governo federal só para voltar ao status quo de 2018, pelo menos. Então, eu não vejo um governo federal, não que ele não teria essa vontade de poder ajudar mais, mas ele está com uma tarefa de casa também. O ministro Haddad vai ter um grandíssimo desafio. Então, o que é que a gente tem visto nesse âmbito do acordo, nesse diálogo com o próprio governo federal que aí está? Uma necessidade, nós queremos recuperar a nossa autonomia. Nós não queremos ter que estar atrás de governo federal, enfim. Então, deixe os estados caminharem, que os estados sabem caminhar bem e têm excelentes práticas. Hoje, não é só o estado do Ceará, vários outros estados têm excelentes práticas também de sustentabilidade fiscal, para que a gente consiga convergir junto com o governo federal. Esse aspecto colaborativo é extremamente importante para uma federação mais bem estruturada e uma democracia que realmente inclua as pessoas que mais precisam. Eu acho que vai ser um desafio 2023. Né? E falando em desafios, você vai assumir esse desafio em 2023 aqui com a gente? Pois é. A gente vai ter a reunião nesta data. O programa está sendo gravado neste dia, sai hoje à noite. Hoje à tarde nós teremos a reunião com o governador Elmano de encerramento dessa transição. Eu acho que é bem importante ter a visualização dessa equipe, sim, quem são as pessoas, né, de confiança dele para estar tocando cada uma das secretarias. Lembrando que o Estado do Ceará tem uma estrutura que eu acho que é muito importante, que é o COGEF, não é só a Secretaria da Fazenda, é esse grupo de secretarias, Cefaz, Ceplag, CGE, PGE e a Casa Civil. Isso daqui é o núcleo duro do Estado do Ceará e que toma decisões extremamente estratégicas, né? Então, vamos ver essa composição dessa equipe, que ela é extremamente importante para ver de que forma e se é que a gente pode contribuir efetivamente para superar esses desafios em 2023. Tomara que ainda demore um pouco para ficar sua foto lá no mural, lá na Secretaria da Fazenda, que você siga aqui com a gente,
pelo trabalho incrível que a senhora vem fazendo durante esses últimos anos. Queria que a senhora se dirigisse agora ao contribuinte, ao telespectador, nosso telespectador cearense. A senhora que já é da casa, apresentou aqui o Sua Nota Tem Valor com a gente durante vários programas e sempre foi muito bem articulada, sempre explicando muito bem para as pessoas a importância de tudo que a Secretaria faz. Queria que a senhora falasse, já que a gente está nesse momento, né, de rever, de fechamento de ciclos, como a senhora mesmo falou, se dirigisse agora ao nosso telespectador cearense sobre esse trabalho que a senhora vem desenvolvendo e que, com muita sorte, vai continuar desenvolvendo. Eu vou fazer até uma homenagem aqui para uma figura que eu amo da TVC, que é o Alan Neto. Olha só, o Alan já me garantiu emprego. Ele disse: se você não assumir a Secretaria da Fazenda, você vem trabalhar comigo no trem-bala. Eu já Vem comentar sobre futebol, secretário? Meu filho, eu desenrolo é tudo. Então eu disse: Alan, se eu não assumir a Cefaz, eu venho trabalhar no trem-bala com você. Tá bem-vindo. De fato, feita aqui a homenagem, esse registro para o Alan, que é uma figura pública, enfim, extremamente respeitada por todos nós. O nosso trabalho começa com a indicação de Alan em 2018. Na coluna dele no Jornal O Povo, ele disse: deu zebra, Fernanda Pacobaíba na Fazenda. Então, ele é o cara que anuncia isso aí, eu não fazia ideia. Ao longo desses 4 anos, e eu gostaria de enaltecer isso, eu valorizo demais a equipe, Bruno. Então, por isso que é importante a gente ter uma noção de uma equipe que está do nosso lado. E aí eu rendo minhas sinceras graças aí, meus agradecimentos à nossa equipe da Secretaria da Fazenda, que é uma equipe do mais alto nível, uma equipe super engajada e que está num processo de reconstrução. A nossa sociedade pode ter certeza que a gente fez tudo e tentamos superar todos os limites no tocante a fazer a melhor gestão fiscal que nós podíamos para o estado do Ceará. Hoje a gente colhe frutos muito, eu diria, evidentes, né? Frutos abundantes, mas sem uma parceria do setor produtivo, né? Os nossos empresários, por meio do CONDECOM, nosso Conselho de Relacionamento dos Contribuintes, por meio das entidades, todas elas, não vou nem falar aqui porque vou acabar esquecendo alguma, mas representativos de todos os setores, foram muito parceiros e a gente percebe que as pessoas têm um sentido de construção coletiva, sim. Ela percebe esse movimento, a gente transformar com integridade, com transparência, todo mundo chega junto. E o nosso cidadão cearense, que ele tenha essa visualização desse Estado, né, que enche de orgulho a gente em muitas perspectivas, ainda muito desigual, mas eu acho que é para isso que a gente existe, para romper desafios, para fazer o Ceará de uma forma bem diferente, pode ter certeza que a gente tem energia para isso. Eu sei que tem. Sigamos, né, secretária? É isso. Sigamos. Um bom Natal e um bom Ano Novo para todo mundo, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo trabalho que a senhora vem desempenhando. Eu vi algumas entrevistas suas e a senhora falando da importância que o trabalho público tem para a sua vida. Você poderia estar no setor privado, mas prefere, não é isso? Isso. Estar no setor público e a gente, em nome de muita gente, inclusive aqui da TVC, quero agradecer aqui a sua presença, o seu trabalho. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. E olha só, vou agradecendo aqui a presença, como já agradeci, a presença da secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, aqui no nosso programa. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.